Bom, um bom dia a todos. Nós agradecemos a presença de todos. Vamos dar início aqui a uma aula aberta ao público da disciplina de pós-graduação na Faculdade de Direito da USP sobre dívida pública e também integrada com as atividades do grupo de pesquisa que nós mantemos sobre orçamentos públicos, planejamento, gestão e fiscalização. A disciplina da dívida pública esse semestre está sendo ministrada em conjunto comigo, né, José Maurício Conte, professor de Direito Financeiro da USP, o professor Estevão Orvat, que é também meu colega, professor de Direito Financeiro na Universidade de São Paulo, o Gabriel Lochagin, que é professor de Direito Econômico e Financeiro na Faculdade de Direito da USP, do campus de Ribeirão Preto, e do Luiz Felipe Vidal Arellano, mestre e doutor, procurador do município e atualmente trabalhando na parte da Prefeitura do município de São Paulo e cuidando da questão da dívida pública. Nós teremos como palestrante, pelo que já agradeço antecipadamente, novamente, a gentil colaboração, o Felipe Salto. O Felipe Salto acho que já de todos que tratam de dívida pública, bastante conhecido, mas é sempre bom deixar aqui uma apresentação. Ele é graduado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e é também mestre em Administração Pública e Governo, também pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. E é professor de pós-graduação na executiva da Fundação Getúlio Vargas também. Atualmente, o Felipe Salto, ele está ocupando o cargo de diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, que tem se destacado como uma instituição que tem produzido frequentes e qualificadíssimos trabalhos em matéria de finanças públicas, o que torna aí o Felipe Salto um dos maiores, se não o maior especialista hoje em matéria de finanças públicas e absolutamente atualizado com todos os fatos que estão ocorrendo. E vai fazer a gentileza de falar conosco hoje sobre a gestão fiscal nesse período de guerra contra o coronavírus, ou seja, um assunto que está absolutamente na ordem do dia e um assunto que todos têm dificuldade de saber como é que se trata, quer dizer, praticamente uma gestão fiscal em construção. Então, eu agradeço muito essa nova colaboração. O Felipe já é nosso colaborador aqui assíduo, já esteve na última vez em que nós fizemos a versão dessa disciplina, de modo que eu fico extremamente grato por essa colaboração. Felipe, você seja bem-vindo. E antes de lhe passar a palavra, eu só abro para os outros docentes, se quiserem falar ou fazer alguma consideração aí ao Felipe, e não havendo aí, então já vou lhe passar a palavra. Gabriel, Estevão, alguma consideração, se quiserem, se não... Precisa ligar... Não, só cumprimentar o palestrante. Tá bom. Gabriel precisa ligar o microfone aqui só. Então, eu repito o cumprimento ao Felipe Salto, é um prazer recebê-lo na disciplina. Então, tá bom. Muito obrigado, Estevão. Muito obrigado, Gabriel. Felipe, ratificando e reiterando os agradecimentos, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, professor José Maurício Conte, cumprimentar também o professor Gabriel, o professor Estevão, o Arellano, e dizer a vocês que, para mim, é uma honra poder participar como palestrante desse curso da Faculdade de Direito na Instituição Fiscal Independente. O nosso trabalho tem sido de tentar colocar luz sobre as contas públicas. É uma instituição recente, foi criada no final de 2016, com esse objetivo, né, de aumentar a transparência nos indicadores fiscais, econômicos, e, de certa forma, prestar uma assessoria ampla para o Congresso, especificamente para o Senado Federal.
Nesse sentido, a IFE ela é inspirada no Congressional Budget Office dos Estados Unidos, no Office for Budget Responsibility do Reino Unido e em outras instituições similares. Hoje tem 40 países que têm órgãos como este, né, ligado normalmente ao parlamento. E hoje, então, a convite do Conte, eu preparei uma apresentação para a gente discutir um pouco como têm sido as ações de combate à crise, quanto isso vai custar, quais vão ser as formas de financiamento, os instrumentos que vão ser utilizados e, de certa forma, também mostrar que todos eles acabam redundando em aumento da dívida pública, né? Há uma grande preocupação em relação à demanda por essa dívida, né? A impressão que se tem, ou o senso comum, é que sempre há demanda por dívida, mas tudo depende do preço, tudo depende dos juros, nesse caso, né? A depender do juro, pode haver um quadro de insolvência que não está descartado, existe esse risco, que nós nunca passamos num período tão curto, de 1 ano, por um aumento tão expressivo da dívida pública, que deve ser de algo como 10 pontos percentuais do PIB. Nós estamos falando aí de um déficit chamado primário, ou seja, sem considerar as despesas financeiras com juros, da ordem de 706,4 bilhões de reais. Quando consideradas as despesas com juros, esse déficit passa de 1 trilhão de reais. Lembrando que o nosso PIB é de 7 trilhões e 300 bilhões, o PIB nominal estimado para esse ano. Então, é um quadro realmente inusitado. O Banco Central vem conduzindo sua política monetária também de uma maneira expansionista, ou seja, reduzindo os juros de curto prazo, e isso também tem efeito sobre a dívida. Então, dado esse contexto, eu vou compartilhar com vocês aqui os meus slides, e vamos seguindo essas telas para comentar cada um dos assuntos, ok? Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim, entrou. Entrou? Sim. Sim. Só para testar também, está dando para ouvir bem, né? Sim. Ok, então, bom, a nossa visão geral é que é um quadro muito desafiador, talvez o quadro mais desafiador que o Brasil já enfrentou aí na sua história. A gente já teve, nos anos 80, por exemplo, crises de dívida, mas crises de dívida externa, muito mais do que de financiamento interno. Em outros momentos de crises, por exemplo, nos anos 90, mais recentemente, também as crises tiveram outras características, né? Por exemplo, a falta de reservas, dado o tamanho da dívida externa. Hoje, o quadro é completamente diferente. O Brasil tem um patamar de reservas internacionais muito elevado. Nós temos vendido essas reservas no mercado à vista, já foram vendidos cerca de 20 bilhões de dólares, né? Nós estamos falando aí de algo como 100 bilhões de reais, com esse câmbio que nós estamos hoje, mas ainda assim é um nível de reservas de algo como 340 a 350 bilhões de dólares. Isso nos dá uma certa garantia, representa um certo seguro contra fatores como ataques especulativos e outras questões envolvendo crise de balanço de pagamentos. As nossas contas externas hoje estão relativamente bem. O problema central é que o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, tem produzido um quadro de aumento de despesas obrigatórias muito significativo.
Essas despesas obrigatórias, em tempos em que a receita cresce bastante, como aconteceu no após-crise de 2008, 2009, em que a receita cresceu bastante na esteira da formalização no mercado de trabalho, aumento da contribuição previdenciária, crescimento da arrecadação ligada à atividade, inclusive com um impacto importante dos setores exportadores, isso não se vê mais nesse momento. Esse período de aumento de receitas muito forte, que garantiu espaço para aumentar o gasto obrigatório, foi um contexto que provavelmente ou dificilmente vai voltar. Quando a crise nos pegou, e isso em 2015 e 2016, uma recessão acumulada naquele biênio de 7%, o que aconteceu foi que nós não conseguimos reverter a despesa, porque essa rigidez orçamentária, esse caráter obrigatório do gasto, eles produzem exatamente esse efeito. Quando a receita sobe, os gastos aumentam. Quando a receita diminui, fica difícil fazer o ajuste e os déficits aparecem. Então, o Brasil tem apresentado déficits primários desde 2013 e, pelas nossas contas, pelas projeções da IFE, ele só voltará a ter superávit depois de 2030. É claro que o déficit primário vai melhorar ao longo dos próximos anos, mas ele não volta a ser superavitário num horizonte de médio prazo. E a crise da Covid-19 nos pegou exatamente nesse contexto de recuperação econômica muito frágil e de contas públicas ainda desorganizadas. O teto de gastos públicos, ele ajudou a controlar uma parte do gasto, mas principalmente o gasto discricionário, que inclui as despesas com investimentos, por exemplo, e o custeio da máquina pública, gastos correntes, uma parte também do chamado mínimo constitucional da saúde e da educação. Então, o que a gente observa é que o quadro geral da economia já era muito negativo, as contas públicas já estavam numa situação frágil, apesar do teto de gastos, e diga-se que o teto é hoje a única âncora fiscal que o país tem, é uma regra constitucional e vai ser difícil de ser cumprida por muito mais tempo, a gente pode até discutir isso, coloquei uma parte final sobre esse assunto, mas ele teve um papel importantíssimo no sentido de que, ao ser aprovado, ele permitiu uma redução do custo da dívida pública. Os juros só puderam adentrar numa trajetória de queda a partir de outubro de 2016. A gente tinha uma taxa Selic de 14,25% e agora tem uma taxa Selic de 3%. Isso aconteceu porque o mercado entendeu que essa aprovação do teto de gastos era uma reforma fiscal para valer, que teria efeitos permanentes sobre o controle da despesa. O grande problema agora é que, no momento em que ele vai se tornar binding, em que ele vai ser uma restrição para valer, a partir de 2021, ele provavelmente será descumprido. E os gatilhos previstos no teto vão precisar ser, de alguma forma, acionados. É uma questão, inclusive, jurídica importante, porque o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT, ele diz que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, não pode vir com os limites do teto descumpridos. Mas o artigo 109 coloca justamente a hipótese de descumprir. No caso de descumprimento dos limites, aí vem a lista com todas as medidas a serem executadas, por exemplo, proibição de reajustes salariais, proibição de aprovação de projetos de lei pelo Congresso que impliquem aumento da despesa, e por aí vai. A dívida pública, pelas nossas projeções, ela deve saltar de 76,6% do PIB no ano passado para algo como 86,6% do PIB em 2020. Esse número já considera uma venda de reservas, A venda de reservas tem uma relação direta com a dívida por meio daquilo que a gente chama de operações compromissadas. Lá fora o termo é Repurchase Agreements, são as repos. Essas repos, ou operações compromissadas, ou operações de mercado aberto,
elas servem para o Banco Central fazer a política monetária, que nada mais é do que colocar dinheiro ou retirar dinheiro da economia, garantindo que a taxa de juros praticada pelo mercado com os títulos fique em torno da meta Selic. Então, a Selic, na verdade, não é o juro observado, é uma meta, né, que tem que ser cumprida para que uma outra meta seja também cumprida, que é a meta de inflação. Essa é a lógica do regime de inflation target, de metas para inflação, que hoje anda bastante combalido, porque nós vamos descumprir aí o limite inferior da meta de inflação. Ainda ontem, conversando com pessoas do mercado, as expectativas para frente, para 12 meses à frente, estão derretendo, né? A inflação deve ficar no máximo em 1%, quando a gente pega as expectativas 12 meses à frente, e então os juros também vão caindo dessa redução da inflação, e está diretamente ligada a um quadro de murcha da atividade econômica, né? Essa inflação baixa não tem outra razão de ser que não o baixíssimo dinamismo da atividade econômica e a recessão que nós vamos enfrentar nesse ano, que vai ser muito significativa. Nesse contexto, o déficit primário deve ficar aí nos seus 706,4 bilhões. Isso é um valor de referência, mas o risco é ser pior, porque há uma série de gastos, como eu vou mostrar, que podem ser postergados, medidas tomadas no período da crise que podem se tornar permanentes, e outras despesas, como a do benefício de prestação continuada, a do Fundeb, que tem que ser renovado este ano, que podem implicar aumento desse valor. O risco de financiamento da dívida existe, né? Risco de financiamento significaria, no limite, insolvência. Mas eu não vejo isso como o cenário mais provável nesse momento, porque o Brasil tem alguns instrumentos, como a conta única do Tesouro, onde existe 1 trilhão e 300 bilhões depositados no Banco Central. Ele tem as LFTs, as letras financeiras do Tesouro, e tem também as operações compromissadas. Tudo isso permite que o governo tenha um certo fôlego, o Tesouro, para financiar esse déficit que vem pela frente e que não vai ser pequeno. Você tem outras alternativas sendo discutidas nesse momento, como o quantitative easing, o chamado QE, adotado em outros países, nos países desenvolvidos, muito adotado também em resposta à crise financeira de 2008 e 2009, e que representariam, na prática, o Banco Central permitindo uma maior quantidade de moeda em circulação, uma injeção maior de liquidez na economia. Nós vamos discutir esse ponto também, mostrando os riscos e as eventuais vantagens dessa alternativa. E, por fim, eu quero colocar para vocês alguns temas extras aí, o que o após-crise nos reserva. A gente tem um encontro marcado com discussões de regras fiscais, e não são discussões simples, porque o teto, como eu já disse, é uma regra constitucional. A lei de responsabilidade fiscal precisa de uma atualização. A meta de resultado primário passou a não valer mais para o ano que vem. Vocês observem que o PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, ele já foi enviado pelo Executivo com o que eles chamaram de meta flutuante, ou seja, há um compromisso com o gasto, mas não há um compromisso com o lado da receita. Se a receita for menor ou maior, a meta fixada pode flutuar. Então, altera-se drasticamente a lógica do acordo com o FMI, lá de 98, 99, que redundou na adoção de metas de resultado primário, fixadas em lei, e que tinha como objetivo um horizonte de sustentabilidade para a dívida pública. Todas essas questões de regras fiscais nós vamos ter que discutir. Esse arcabouço de regras fiscais, e eu sei que o professor José Roberto Afonso esteve aqui com vocês também, e deve ter falado sobre isso, ele vai precisar de uma revisão, vai precisar de uma discussão, e nós vamos ter que pensar em cada instrumento e em cada objetivo para esses instrumentos. Outros temas importantes são o aumento da carga tributária, que começa a se tornar provável para o após-crise, e a discussão
tradicional sobre o gasto obrigatório, que nós ainda não conseguimos enfrentar a despeito da aprovação da reforma da Previdência. Então, esse quadro desafiador, ele tem duas dimensões. Uma dimensão é que a Covid, a doença, ela impõe ao Estado a necessidade de respostas rápidas. Nós vamos ter que ter aí uma eficiência incomum, como eu tenho dito, do aparato estatal para responder a tudo isso. Isso significa aumentar gastos, né? É óbvio que nós temos que aumentar os gastos, só que isso tem que ser feito de maneira eficiente e de modo a evitar o transbordamento dessas ações, desses gastos, para o pós-crise, para 2021 em diante. E, de outro lado, nós temos um quadro de atividade econômica muito ruim, muito negativo. A situação já era de uma recuperação muito lenta e gradual antes dessa bomba da Covid-19 cair sobre as nossas cabeças. E quando ela caiu, esse quadro bastante frágil de recuperação, ele se desmanchou no ar, né? E agora nós temos aí a expectativa de uma recessão nesse ano, que eu já vou mostrar um quadro que vai nos ajudar a ver de quanto ela pode ser, mas que depende muito do efeito de paralisação setorial que a gente vai ter e também das compensações que, eventualmente, as medidas de ajuda a empresas, ajuda a estados e municípios e transferências diretas para as famílias podem gerar em termos de compensação, né, para essa queda. E, nesse contexto, a dívida, obviamente, merece uma atenção maior. Esse quadro que vocês estão vendo, que eu estou chamando de mapa do PIB, nós publicamos aí no relatório de acompanhamento fiscal de abril, que está disponível no nosso site, fica também como referência. O que nós fizemos foi, da mesma forma que a OCDE fez ao falar sobre a crise em diversos países, é correlacionar nessa tabela o percentual de redução da atividade, que está no eixo das ordenadas, com o tempo de distanciamento, em número de semanas, que está no eixo das abscissas. Vocês veem aí, por exemplo, quanto maior o número de semanas paralisado, de 1 semana até 22 semanas, e quanto maior o percentual de redução da atividade, de 5% até 85%, tanto pior a taxa de crescimento do PIB. Então, lá no último número da tabela, no canto direito inferior, se a gente ficar com uma paralisação, com um distanciamento social até agosto, final de agosto, ou seja, 22 semanas, e se a paralisação setorial, a redução média setorial, por exemplo, o setor de supermercado, o setor da indústria, o setor de serviços, o agronegócio, se em média esse percentual de redução for de 85%, nós estamos falando que o PIB pode ter uma queda de até 7,3%. Né? A gente vê que esse cenário não é um cenário absurdo, já tem muitos economistas do mercado e também economistas da academia fazendo projeções até piores do que 7,3%. Né? Por exemplo, o professor Afonso Celso Pastore, autoridade nessa matéria de projeções de PIB, tem falado numa queda do PIB de até 10%. Nesse momento, o nosso pior cenário, que é o cenário pessimista, ele considera uma queda de 5,2%. Para vocês terem a dimensão dessa questão da paralisação da atividade e de como isso não é uma questão meramente temporária e pode afetar, inclusive, a capacidade produtiva para o após-crise, esse gráfico, para mim, é o mais impressionante, que é o nível de utilização da capacidade instalada da indústria de transformação, que é aquela que mais agrega valor, que contribui para o crescimento. A gente passa de 75% no começo desse ano para 57,3%. Quer dizer que nós estamos com máquinas paradas, plantas industriais paralisadas, ociosidade de mais de 42%. Né? É um índice que a gente só vê índice tão preocupante quanto esse, tão baixo quanto esse, lá no início dos anos 90. Né? Esse grau de paralisação,
obviamente ele reflete as necessárias medidas de isolamento e tudo mais, mas o Estado vai ter um papel importante na recuperação, na retomada, no auxílio à retomada, e as medidas precisam ser mais bem coordenadas. O grande pecado que nós estamos cometendo nesse momento é a falta de coordenação central. Não é tanto a falta de recursos. O orçamento existe, as ações estão sendo liberadas, só que o dinheiro não necessariamente está sendo gasto da forma mais eficiente possível. Quais são essas medidas até agora? Eu fiz aqui uma lista das medidas que têm impacto primário. É claro que aqui não entram as questões, por exemplo, de redução dos depósitos compulsórios do Banco Central e outras medidas de crédito que não afetam o resultado primário. Mas só para a gente ter ideia das principais medidas, né? Então, o benefício emergencial dos R$600 são 154 bilhões. Isso em 3 meses. Se houver a decisão de prorrogar isso por mais 3 meses, ou por um período ainda maior, isso significaria um gasto expressivo, né? Uma renovação, por exemplo, por 3 meses a mais, representaria dobrar esse valor que a IFE está estimando em 154 bilhões. Essa estimativa está publicada também numa referência que fica para consulta, que é a nota técnica número 42, publicada também no nosso site. A conta é feita com base na coleta de dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no Cadastro Único, nos dados do Bolsa Família e outras bases de dados que a gente consolidou, e as estimativas apontam que esses 154 bilhões devem beneficiar entre 70 e 80 milhões de pessoas. Medidas de manutenção do emprego, como a exemplo da MP 936, o custo é 40 bilhões. Essa medida é aquela da redução de jornada, né, que permite o acordo entre o empregado e o empregador para que se mantenha o emprego e o Estado paga um valor proporcional aos valores pagos no âmbito do seguro-desemprego. Gastos de saúde aí inclui também uma parcela de transferências fundo a fundo para os estados e municípios, 42,6 bilhões. As transferências para estados e municípios, nós estamos falando aqui do projeto aprovado pelo Congresso, de 50 bilhões de transferências. Os 10 bilhões para a saúde, que foram aprovados também nesse projeto, estão somados ali nos 42,6. E nesses 66 tem ainda 16 bilhões das compensações dos fundos de participação dos estados e municípios. Esse é um tema interessante, porque os fundos de participação, eles são a forma pela qual se traduz o mandamento constitucional de que o imposto de renda e o IPI pertencem a todos os entes. Como eles pertencem a todos os entes, quando há perda prevista de arrecadação, o que naturalmente se pensou foi em prever compensações para essas perdas, e são compensações da ordem de 16 bilhões que a União fará em 4 meses, já está fazendo, para os estados e municípios. Outro gasto é o PRONAMP, que é o Programa para as Micro e Pequenas Empresas, que deve representar um gasto de 15,9 bilhões. Parte disso deve retornar, mas o que se tem sinalizado é considerar tudo isso como despesa, né? como se fosse a fundo perdido. O Bolsa Família também teve um reajuste e uma aceleração na inclusão de novas famílias, de novos beneficiários. Se a gente somar isso mais a redução de tarifa de energia, nós estamos falando de quase 4 bilhões adicionais. Outros aumentos de gastos, aí principalmente o aumento do seguro-desemprego e outras despesas obrigatórias com controle de fluxo, quase 27 bilhões. Aí tem as medidas do lado da receita, né, como os diferimentos, que são as postergações de impostos, mas que, do nosso ponto de vista, nós estamos tratando isso como uma renúncia fiscal, porque dificilmente as empresas vão voltar a pagar esses valores ainda neste ano. Então, a nossa perspectiva é que isso vai se transformar num grande programa de refis a partir do próximo ano. Então, a gente dilui
esses diferimentos a partir do ano que vem, em 5 anos, o que representa valores bastante significativos, que se somam a outras reduções de alíquotas anunciadas também pelo governo. E aí você tem 2 outros fatores que não são medidas, mas que a gente tem que considerar, que são o efeito da atividade econômica sobre a arrecadação. A arrecadação nada mais é do que um múltiplo do que a gente produz, do que gera de renda, do que consome. Então, isso produz uma queda também na expectativa de arrecadação, que pode até ser maior se a gente revisar o cenário de PIB para números mais negativos, como parece ser o quadro para os próximos meses. E o déficit que já era projetado antes da crise de 124 bilhões. Então, quando a gente soma tudo isso, tem um total de 671,8 bilhões de déficit previsto para esse ano do governo central, com 34,6 bilhões de déficit dos estados e municípios. O número projetado pela IFE é de 706,4 bilhões de déficit primário, sem contar as despesas com juros, que vão ficar aí na casa de 310 bilhões nesse ano. Além de tudo isso, a gente tem que mapear os riscos de despesas que possam se tornar permanentes, e de medidas também que possam ser tomadas no meio dessa confusão da crise e que não tenham necessariamente nada a ver com a crise, mas que possam produzir gastos e efeitos fiscais para a partir do ano que vem. Uma eu já comentei, que são os diferimentos. A outra é a possibilidade de postergação dos R$600. Eu acho que a discussão da renda básica universal é uma discussão importante, alguns economistas têm feito, mas ela não pode ser feita apartada dos programas sociais que já existem, porque nós temos o benefício de prestação continuada, a lei orgânica de assistência social, outras transferências, como o próprio abono salarial. Então, a discussão de uma eventual fixação de uma renda permanente para as camadas mais fragilizadas da população, que dependem desses recursos, ela precisa ser feita nesse contexto, e não meramente uma prorrogação do programa emergencial, que, como diz o nome, é para ser temporário e atender essas necessidades importantes que as pessoas têm nesse momento, ao perder emprego, ao perder a sua colocação, mesmo como informal, e precisa desse recurso nesse período para poder fazer compras básicas e gastos básicos. Uma outra questão é a do BPC, né? O Congresso já tentou pela 3ª vez agora fazer com que a regra do BPC passe a ser a regra de miserabilidade das famílias, passe a ser não mais de 1/4 do salário mínimo, mas de até meio salário mínimo, o que ampliaria o contingente de beneficiários a partir do ano que vem e poderia elevar a despesa anual do BPC em algo como 30 a 35 bilhões por ano, que é uma despesa significativa, inclusive pode afetar o chamado teto de gastos públicos. O outro ponto a ser mapeado é a renovação do Fundeb, que termina esse ano. Vale lembrar que a União entra com uma participação que é proporcional à participação dos estados e municípios, com base na arrecadação federal. Tem se colocado a possibilidade de aumentar essa participação da União, o que poderia implicar aí um gasto de 20 bi por ano adicionais, 20 bilhões adicionais por ano. E a questão federativa, que mais do que em qualquer outro momento, ela continua em aberto. Nós não temos conseguido, e isso não é de agora, endereçar as questões do que a gente observa nos Estados Unidos ou em outros países. Ele é muito concentrado, no sentido de que o poder de arbítrio é da União, é do governo central. E o poder arrecadatório é da União e dos estados e dos municípios, mas as responsabilidades em termos de gastos não necessariamente são divididas da maneira mais adequada
momentos de crise como o atual, porque não podem emitir dívida. Então, todas as ajudas, todas as suspensões de pagamentos de dívida, inclusive as decisões do Congresso para todos os estados, essas suspensões de parcelas e juros, elas vão representar a postergação do problema. Se hoje nós temos um estoque de dívida dos estados e municípios de quase 600 bilhões, isso facilmente vai caminhar para 700 a 750 bilhões. E haverá necessidade de discutir tudo isso, ajuste fiscal, para que se possa endereçar uma nova renegociação de dívidas, da qual nós não vamos conseguir fugir num futuro próximo. Passando para os números, a nossa trajetória de déficit primário, nesse gráfico aí, as barras azuis representam os valores em bilhões de reais e a curva vermelha representa valores em percentual do PIB. Nós tínhamos um superávit em 2012 de 2,2% do PIB, e a partir de 2013 a 2014, né, 2014 foi o primeiro ano de déficit, nós começamos a ter um déficit crescente. Ele foi contido claramente aí de 2016 a 2019, dá para ver que a gente conseguiu diminuir bem o déficit, tanto em bilhões de reais, nas barras azuis, quanto na curva vermelha, em porcentagem do PIB. E a crise chega em 2020 e deve elevar esse déficit de novo aí, mas de maneira muito expressiva, para quase 10% do PIB, mais de 700 bilhões de reais. É claro que mesmo os gastos todos, ou a maioria deles não sendo permanente, isso não vai se reverter do dia para a noite. A ideia é que esse nível de 9,6% do PIB vai cair para 3% do PIB a partir do ano que vem, e aí, se a agenda do ajuste fiscal voltar com força, se os gatilhos do teto de gastos forem acionados, e se a economia se recuperar numa casa de 2 a 2,5%, a gente pode conseguir melhorar esse déficit até próximo de zero, lá em 2030. É por essa razão que alguns economistas têm sugerido a discussão sobre também medidas do lado da receita, ainda que temporárias, que pudessem ajudar no pós-crise a acelerar essa trajetória de melhora do resultado primário. E essa trajetória de primário impacta a dívida pública dessa forma, né? Aí vocês estão vendo a curva azul e a vermelha. A azul eram as projeções que a gente tinha até o mês passado. Já incorporando esse déficit maior de 706 bi, antes a gente projetava 550 bilhões, então de um mês para outro aumentou aí mais de 150 bilhões a nossa projeção de déficit. A dívida deve encerrar esse ano em 86,6 e caminha para 100% do PIB lá em 2029. A trajetória, claramente, vocês observam que não é explosiva. É uma trajetória de crescimento a taxas decrescentes, justamente por conta disto, né? O primário vai melhorando. E o juro real também não vai explodir. Então, as variáveis chaves para a equação de sustentabilidade da dívida, o juro, o déficit, o crescimento econômico, eles vão ficar, de certa forma, combinados e produzindo essa trajetória de crescimento, mas não explosivo. Provavelmente, 2 ou 3 anos após 2030, seria atingida a sustentabilidade, o equilíbrio dessa relação entre a dívida bruta e o PIB. Nós estamos vendo aí os percentuais em porcentagem do PIB. É claro que pode acontecer antes, tudo depende da capacidade do governo de tomar as medidas corretas para que a economia se recupere mais ou menos rápido, depende também das políticas do Banco Central, como é que vai se dar a evolução dos juros reais. Quando a gente fala juros reais, é descontando a expectativa de inflação, e também da política de receitas e despesas, né? É possível melhorar essa trajetória, mas hoje, aos olhos de hoje, com as informações que a gente tem hoje, essa é a trajetória, aos olhos da IFE, mais provável. E um detalhe é que em 2020, a dívida poderia encerrar em mais de 90% do PIB, não fosse a venda de reservas internacionais. Essa venda de reservas internacionais, ela impacta a dívida bruta,
porque um dos seus componentes são as operações compromissadas do Banco Central, que eu comentava no início. Você tem dois principais componentes na dívida, que são a dívida mobiliária do Tesouro Nacional, são os títulos emitidos pelo Tesouro, né? A exemplo das LFTs, das LTNs, das NTNs, cada uma delas tem uma forma de financiar o seu investidor. A LFT é pós-fixada, indexada à própria taxa Selic, então a vantagem dela é que ela permite que o comprador desse título tenha uma liquidez muito grande, porque esse título ele é precificado, ele é indexado ao próprio juro. Se o juro sobe, a renda de quem comprou esse título sobe. Se o juro cai, acontece o oposto. É diferente dos títulos pré-fixados, onde, ao comprar o título, você acorda com o Tesouro que aceita uma remuneração, por exemplo, de 7% ao ano, num prazo de 5 anos. Então, se hoje 7% parece muito, com a Selic a 3%, e você comprou um título que vence em 5 anos, caso se passe 1 ou 2 anos e a Selic volte para 8% ou 9%, o seu título perde valor, porque você tá preso a uma taxa de juros mais baixa. Então, o título pré-fixado, quando os juros básicos da economia sobem muito, ele tende a perder valor, né? Existe um efeito renda, um efeito riqueza para o detentor desse título, que é um efeito riqueza negativo. Por que no Brasil nós temos essa LFT, que é o pós-fixado, que na verdade ocorre o oposto, né? Quando aumenta o juro, você ganha renda, quando reduz o juro, você perde renda. Porque nos anos 80, com a crise de financiamento, foi a saída encontrada para que as pessoas aceitassem comprar títulos, porque a LFT é quase moeda. Você pode se livrar dela a qualquer momento. O valor da LFT, ele caminha de acordo com a Selic e garante uma renda alta, né? Pelo menos até pouco tempo atrás. Esse instrumento, junto com as operações compromissadas, eles têm um poder muito grande nesse momento de crise, porque eles permitem ao Tesouro Nacional, nesse quadro de o mercado não quer comprar títulos pré-fixados que vão vencer daqui a vários anos, que tem uma taxa de juros que é difícil de saber se ela vai ser vantajosa ou não, porque o risco o país também piora, a percepção sobre o que vai acontecer é muito volátil, as pessoas têm dúvidas sobre o que vai acontecer. As operações compromissadas e as LFTs são um instrumento poderosíssimo, mas elas também têm limitações, As operações compromissadas funcionam quase que da mesma forma que as LFTs, apesar de elas serem pré-fixadas. O Banco Central está proibido de emitir dívida, título próprio, desde 2 anos após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, desde 2002. Então, como que ele faz para colocar ou retirar dinheiro da economia? Ele faz operações com títulos públicos que o Tesouro coloca na sua carteira. Essas operações são compromissadas. Por quê? Porque ele faz uma operação de venda de um título com direito de recomprar esse título em 30 dias, por exemplo, ou em 20 dias, ou em 1 dia até. Existem compromissadas de 1 dia. Então, essas operações, elas funcionam da mesma forma que a LFT, porque apesar de serem pré-fixadas, o prazo é tão curto, o prazo médio é inferior a 1 mês, esse prazo é tão curto que o juro dessa compromissada é praticamente a própria Selic. Hoje, como é que a gente tem o quadro de dívida mobiliária e de operações compromissadas, que são os 2 principais instrumentos, né, para o financiamento da dívida? Essa tabela pode ser obtida no link que está aí abaixo, depois a apresentação pode ser circulada, etc. E o que ele mostra é que a dívida mobiliária, você tem, primeiro, esse quadro é o quadro principal do Banco Central, que é quem calcula a dívida aqui no Brasil, a dívida pública. Ele tem diferenças em relação ao conceito do FMI, que calcula dados para o mundo inteiro, né, que consolida dados, mas ele do ponto de vista do Brasil, a principal referência para a gente olhar os dados de dívida. Então, você tem a dívida líquida, tem a dívida bruta do governo geral, que está na terceira linha,
Então, por exemplo, em março, a dívida bruta do governo geral ficou em 5,7 trilhões de reais, ou 78,4% do PIB. Então, em relação a dezembro de 2019, nós já tivemos aí um aumento de quase 2,6 pontos percentuais do PIB, né, de dezembro de 2009 para cá. Dentro da dívida bruta do governo geral, eu selecionei só uma parte da tabela que nos interessava aqui. Você tem a dívida interna, e dentro da dívida interna tem a dívida mobiliária, que são os títulos emitidos, e tem as operações compromissadas. Se vocês observarem em amarelo aí, em destaque, de fevereiro para março, a dívida mobiliária caiu. Caiu 30 bilhões, 31 bilhões. E as operações compromissadas aumentaram 182 bilhões. De 1 trilhão e 13 para 1 trilhão e 195. Por que isso aconteceu? Né? Nós estamos no momento de aumento de gastos, de necessidade de financiamento. Como é que pode a dívida mobiliária ter caído? A verdade é que nós temos feito o financiamento das ações expansionistas nesse momento justamente via Banco Central. O Tesouro vem utilizando a conta única, recursos ali depositados. Ao utilizar a conta única, ele injeta liquidez na economia. Ao fazer isso, o Banco Central enxuga essa liquidez, aumentando as operações compromissadas. E a dívida mobiliária, o Tesouro tem tido dificuldade de fazer os seus leilões, sobretudo nos títulos pré-fixados. Então, houve um resgate líquido de títulos muito grande. E além de ter havido esse resgate líquido, o Tesouro usou recursos que ele tinha guardados no chamado colchão de liquidez. Então, naqueles momentos de bonança, quando havia uma demanda grande por títulos públicos brasileiros, o Tesouro emitiu mais títulos do que ele precisava para financiar os déficits anuais passados. Isso permitiu guardar uma reserva que se chama colchão de liquidez. Então, o resultado agregado é que o colchão de liquidez vem sendo utilizado, a dívida mobiliária vem se reduzindo, a conta única vem sendo sacada e o Banco Central vem enxugando toda essa liquidez com operações compromissadas. Essa segunda tabela também do Banco Central permite ver os fatores condicionantes da base monetária. E isso é interessante porque a gente pode observar de que forma que esses fatores que eu mencionei agora afetam as operações compromissadas. Nessa tabela, as operações compromissadas estão aqui na coluna chamada mercado secundário. Então, olha, o que aconteceu com a conta única do Tesouro? Em março, 12 bilhões, 11,99 bilhões de efeito expansionista. Aqui nós estamos vendo a base monetária. Então, sempre que é positivo, significa que é um fator que aumentou a base monetária, a quantidade de dinheiro em circulação. Então, os saques da conta única foram liquidamente de 12 bilhões. O mercado primário, que é a dívida mobiliária do Tesouro, também teve impacto positivo na base monetária, ou seja, quando o governo emite títulos, ele reduz a quantidade de dinheiro em circulação. Ele dá título na mão da pessoa ou da instituição e tira dinheiro. Quando aparece positivo aqui, significa que ele fez o contrário. Liquidamente, as operações do Tesouro representaram aumento da liquidez de 124,9 bi. Isso aconteceu principalmente porque o Tesouro, para evitar sancionar taxas muito altas exigidas no mercado para os títulos pré-fixados, ele preferiu lançar mão do colchão de liquidez, recursos que ele tinha guardado de títulos emitidos anteriormente, para poder financiar nesse momento e ter um fôlego para poder voltar a uma estratégia mais normal, digamos assim, de política fiscal, de política de dívida. E aí, mercado secundário, que é a coluna da dívida, das operações compromissadas, a gente vê uma contração de 177,8. Por que aconteceu isso? Porque todos esses fatores expansionistas, tem as outras colunas também que não nos interessam aqui agora, mas todos os fatores expansionistas levaram a que, para manter a meta Selic, para manter
o juro de mercado com os títulos públicos sendo transacionados ao redor daquela meta Selic, o Banco Central precisou automaticamente enxugar toda essa quantidade aqui de dinheiro, 177,8 bi. Ele fica próximo do 181,8 que eu mostrei na outra tabela, mas é só por razões metodológicas, né? Os grandes números são bem parecidos. Então, isso nos permite entender uma coisa complexa, que é a lógica do financiamento nesse momento de crise. Não é uma questão simples, não é simplesmente emitir título e financiar. Ao contrário, o Tesouro, percebendo essa dificuldade para emitir títulos novos, ele está lançando mão de instrumentos, digamos assim, heterodoxos, que não eram utilizados anteriormente, como o saque de recursos da conta única, mas como a gente vê por essa tabela e pela anterior, não existe mágica. A conta única é um dinheiro que representa valores não gastos no passado, seja por vinculações, seja porque o Tesouro emitiu mais dívida do que precisava e guardou esse dinheiro, seja por outros fatores, né, como a arrecadação superior a despesas vinculadas, né, você não pode gastar e vai guardando na conta única. E ao usar esses recursos poupados, a gente afeta a liquidez da economia e o Banco Central tem que entrar para manter a meta Selic. Ele só não entraria se ele assumisse ou se ele considerasse certo reduzir o juro praticado pelo mercado. Então, por exemplo, levando a Selic a zero. Isso, na prática, é que seria a emissão monetária. Permitir que mais dinheiro circule na economia, sem o Banco Central operar com as compromissadas, com as operações de mercado aberto, também chamado mercado secundário, as ripples, e deixando que todo esse dinheiro novo em circulação ajudasse a financiar a crise. Isso é uma alternativa, mas ela tem custos. Qual que é o custo e o risco? O risco é isso ser visto como um problema para o futuro, de inflação, gerar pressões inflacionárias em algum momento, pode gerar um risco de dolarização, porque você reduzindo muito o retorno dos títulos públicos, vai haver uma fuga desses papéis, não vai haver interesse, e as pessoas podem acabar fugindo para alternativas, né? A dolarização seria um quadro mais extremo, mas existe esse risco, a gente tem que considerar, porque a política fiscal e a monetária, elas estão intrinsecamente ligadas. Não dá para fazer qualquer política com os juros sem imaginar que isso vai ter impactos de médio e longo prazo. Sem mencionar a possibilidade de ter algum fator político ou algum evento extraordinário que piore a percepção de risco, e aí o juro teria que voltar a aumentar, e não vai ser de 0 para 3, vai ser para 15%, para 20%, para que se consiga conter esse tipo de crise. Esses cenários são extremos, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é importante que a gente tenha presente a não linearidade desse tipo de ação. Bom, os efeitos do uso da conta única, como eu já mencionei, toda vez que você usa recursos da conta única, isso produz um efeito expansionista e acaba exigindo uma compensação, uma esterilização com operações compromissadas pelo Banco Central. Como é que a gente vê quanto que tem sido utilizado? Então, aqui eu selecionei para vocês um quadro do REL, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que é um dos relatórios obrigatórios de apresentação pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Você pode observar aí as disponibilidades de caixa, que é um sinônimo de conta única. Na primeira linha vermelha aí, em destaque, o item 6, recursos da dívida pública, ele representa o estoque do chamado colchão de liquidez. Então, em 31 de dezembro de 2019, na coluna A, havia 766 bilhões de colchão de liquidez. No dado de março, que é esse que eu trouxe aqui para vocês, já está em 577. Então, o que o Tesouro fez? Por que a dívida mobiliária caiu? Porque, em vez de emitir títulos novos nesse momento, em que ele precisaria ofertar para o mercado um juro muito alto nesses títulos, ele preferiu fazer uma parte desse financiamento usando esses recursos. Então, ele usou aqui quase 200 bilhões do colchão de liquidez. Usou outras fontes também da conta única, mas a principal foi essa.
usou o resultado do Banco Central também. Quanto a gente tem na conta única? Em 31 de dezembro de 2009, tinha 1 trilhão e 600. E agora já tem 1 trilhão 344. Então, quando a gente ouve alguns economistas e alguns especialistas defendendo que o uso da conta única tem que ser feito para ajudar na dívida, etc., é uma meia-verdade, porque ao usar a conta única, você afeta, em última instância, a dívida pública por meio das operações compromissadas. É um instrumento que ajuda, sim, sobretudo operacionalmente, porque você pode usar esses recursos deixando para o Banco Central a tarefa do enxugamento e, num segundo momento, quando isso se esgotar, o Tesouro pode ir sentindo do mercado quais vão ser as taxas e os tipos de títulos que ele vai precisar colocar. Caminhando aqui para o final, só quero colocar mais duas questões. Primeiro, o quantitative easing, o chamado QE, se ele é ou não uma alternativa. Eu já acabei resvalando nesse assunto nos slides anteriores, mas a verdade é que a gente tem um debate aí sobre emissão de moeda, né? Se o Banco Central tem que emitir moeda ou não para poder fazer frente ao financiamento dessa guerra do coronavírus, né? Do enfrentamento da doença, dos gastos que vão ter que ser feitos e mesmo da perda de receita que haverá. Quando se defende isso, na verdade o que se está defendendo é que o Banco Central deixe que o juro fique mais baixo. Por exemplo, em vez de ele ir reduzindo pouco a pouco, como está fazendo, coloque logo a Selic em 0%. Ao colocar em 0%, isso vai significar que ele não vai enxugar a liquidez, porque ele não vai precisar fazer isso, ao não ter uma meta Selic definida, e a emissão de moeda vai acontecer de maneira indireta, né? Você vai ter mais quantidade de dinheiro em circulação, uma base monetária maior, e então uma parte de todo aquele gasto que o Tesouro vem fazendo, que o governo vem fazendo, ele vai ser financiado com essa quantidade maior de moeda em circulação. Isso pode ser feito, só que isso tem uma discussão que resvala no regime de metas para a inflação. Desde 1999, a gente tem metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo CMN, que tem que ser cumpridas. Se, de repente, você assume que a Selic não vai ser mais esse instrumento para a gestão da política de inflação, dos resultados da inflação, da política monetária, e permite essa emissão de moeda, no curto prazo isso pode até ajudar, mas os riscos são grandes. Né? Quando você tem uma expansão de liquidez muito grande e abandona temporariamente esse compromisso com as metas de inflação, para o médio prazo pode não ser fácil voltar à situação anterior. Né? Uma metáfora que é interessante é é impossível colocar de volta, e é mais ou menos isso que pode acontecer se você alterar tão significativamente essas regras que balizam a grande atuação da política monetária, da política fiscal. Reduzir o juro a zero significaria dizer para o tomador de títulos doméstico, o externo a gente já está vendo uma saída mesmo, mas o tomador doméstico, que não faz sentido ele comprar letras financeiras do Tesouro, por exemplo. Por quê? Porque ele não vai ter uma remuneração suficientemente alta que compense a baixa inflação que a gente tem. Então, é uma alternativa que está na mesa, economistas importantes vêm discutindo, é uma discussão que chega agora no Brasil, mas que nos países desenvolvidos, onde você tem os juros reais negativos e onde já tem essa situação já há muito tempo, tudo bem, é uma discussão que se coloca, mas o caso brasileiro é muito peculiar. A gente não pode simplesmente transplantar essas discussões que estão acontecendo nos países desenvolvidos para o nosso país, que é um país que tem estruturalmente uma situação fiscal muito frágil, que é a primeira vez que trabalha com juros tão baixos assim, e portanto, a meu ver, é uma coisa que está na mesa, mas não é o caminho que deveria ser seguido nesse momento. Meu último slide, as outras saídas e as questões de discussão de regras fiscais que nós vamos ter que fazer a partir do ano que vem.
eu começo a ver uma possibilidade de aumento da carga tributária não desprezível. Eu acho que a saída da crise vai acabar exigindo aí uma solução que combine várias terapias para tratar a economia brasileira. Isso vai envolver cortes de despesas, vai envolver a retomada da agenda da PEC emergencial, que permitiria você conter o avanço do gasto obrigatório, a discussão sobre o acionamento dos gatilhos do teto de gastos, como eu já acabei antecipando, porque a própria PGFN, o próprio governo, tem receio quanto à possibilidade de romper o teto. É claro que o espírito de quem bolou o teto de gastos, de quem pensou nessa regra fiscal, era permitir um cenário em que eventos não previstos ou a própria dinâmica do gasto obrigatório, uma vez que não foi alterada, acabasse impactando o teto e, então, você tem que prever um quadro em que ele seria rompido, que ele pudesse ser rompido. Tanto é que no artigo 109 do ADCT existe essa previsão, mas o parágrafo 3º do 107, ele diz explicitamente que a lei orçamentária anual não poderá ser apresentada com os limites descumpridos. Então, não sou da área do direito, mas se a regra foi pensada assim, se está escrito que tem que ser cumprido, mas, ao mesmo tempo, tem as regras de escape e até as sanções, os gatilhos previstos, há que se encontrar uma forma de poder acionar essas medidas, né? Elas farão parte daquele ajuste que eu mostrei para que o déficit primário passe de 10% do PIB para 0,5% do PIB em 10 anos. Se esses gatilhos não forem acionados, ou se outras medidas não forem tomadas, o risco que nós temos é de migrar para um cenário pessimista. Aí o déficit primário não volta a se reduzir, não converge mais para o azul, não volta para superávit primário, e a dívida pode sim entrar numa trajetória explosiva. É o que a gente chama na IFE de cenário pessimista, onde a dívida cresceria de maneira monotônica até 2030 e para depois de 2030 também. Então, essas são as questões que eu gostaria de colocar para vocês, agradecendo mais uma vez pelo convite do professor Conte, e acho que é sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo discutir. Eu espero que o áudio tenha ficado bom ao longo de toda a fala, e obviamente, se algum ponto não foi esclarecido, ou se vocês quiserem agora colocar questões, eu estou aqui à disposição para discutir com vocês, tá bom? Muito obrigado. Felipe, nós é que agradecemos, foi extremamente esclarecedor, eu tenho certeza que não só os docentes, como os alunos e as demais pessoas que estão assistindo viram como realmente é um tema complexo, mas deu para compreender bem melhor aí depois da sua explicação. Você, inclusive, está de parabéns aí até pela sua didática, porque realmente conseguiu esclarecer muito. Então, eu novamente agradeço aí a sua participação e agradeço se tiver disponibilidade para atender um pouco a demanda das pessoas que colocarem questões, mas fique à vontade aí, a hora que o seu horário limitar, você já fique bem à vontade aí para nos colocar um limite. Eu vou fazer uma questão só para não tomar o tempo, e depois eu vou passar para os demais docentes e abrir para o público aí na medida da sua disponibilidade. Teria muitas para fazer, mas uma questão que eu tenho uma curiosidade é a seguinte, né? A gente percebe, e esse é um problema dessa área específica da dívida pública mais intensamente, de que nós estamos diante de um assunto, um fato econômico, né? E aqui nós do direito, nós temos aí o ordenamento jurídico regulando os fatos, inclusive no âmbito do direito financeiro, os econômicos. Nesse aspecto da dívida pública, isso não só parece talvez ser um pouco mais complexo de fazer, como que a gente nota é que no âmbito da dívida pública, a gente percebe que o ordenamento jurídico ele é muito frágil. Há muito pouca regulamentação da dívida pública, ela tem algumas coisas constitucionais, algumas
outra em resoluções do Senado, e muitos outros aspectos importantes por normas absolutamente, digamos, infralegais, né? Normas do Banco Central, compromissadas, ou se isso não é conveniente do ponto de vista econômico, né? Quer dizer, a economia tem que ser livre para poder gerenciar esse tipo de coisa, mas é estranho também você não ter uma limitação jurídica para esse tipo de ação. Então, a minha dúvida é, em outras palavras, no que o direito financeiro, vamos dizer assim, pode colaborar e deve colaborar para esse aspecto específico aí dessa parte bem nuclear da dívida pública, como essas operações compromissadas, uso da conta única e etc. Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque no ordenamento jurídico, na Constituição, tem a previsão do limite de dívida, né? O limite de dívida pública, tanto para a União, quanto para estados, quanto para municípios. Ainda no governo Fernando Henrique, essa previsão ela foi concretizada por meio de uma mensagem presidencial para o Senado, virou limite para os estados e municípios. Então, hoje existe limite de dívida consolidada para estado e para município, mas para a União não existe. Aquela mensagem presidencial foi desdobrada em 2 projetos de resolução do Senado, um deles que virou norma jurídica e o outro não. Esse outro, até hoje, é uma discussão em aberto, porque a maior parte dos países tem um limite. No começo era um limite numérico, né, para a dívida, mas depois, na segunda geração de regras fiscais, e tem um paper do FMI importante falando sobre isso, da segunda geração de regras fiscais, os países começaram a caminhar para limites tendenciais, como é o caso do Reino Unido, por exemplo. Então, no Brasil, essa discussão seria muito importante, porque a gente é pródigo em criar regras fiscais, mas não é pródigo em cumprir essas regras. Por exemplo, a meta de resultado primário, o teto de gastos públicos, a fixação de limites para gastos com porcentagem da receita e todos os outros limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas como não existe esse limite tendencial para a dívida, a gente não sabe qual é o objetivo de médio e longo prazo do país. Então, seria muito importante que a dívida total, a dívida bruta do governo geral, tivesse um limite normatizado, regulamentado, o Ministério da Economia tendo que prestar contas sobre isso. Você não precisa criar uma regra rígida, draconiana. Você pode fazer uma regra que tenha flexibilidade, seguindo, inclusive, os princípios e o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por exemplo, fixa-se um limite anual para a dívida, mas, quando houver uma previsão de PIB pela média do mercado, que pode ser medida pela pesquisa Focus do Banco Central e pelo governo, de que vai haver recessão naquele ano, então você pode colocar cláusulas de escape, né? Fica permitido descumprir em até tantos pontos percentuais do PIB e pode voltar a cumprir em até tantos quadrimestres, né? Eu acho que essa discussão já passou da hora de ser feita. Em 2015, o senador Serra solicitou o desarquivamento desse projeto de resolução que eu mencionei. Ele avançou até uma certa etapa, mas não houve consenso, né, mais uma vez, para conseguir avançar nisso. Eu acho que no após-crise agora, em 2021, quando a gente já tem esse encontro marcado com a discussão do teto, que também é constitucional, e eu gostaria também, se você e os outros quiserem comentar sobre isso, me preocupa muito, né? Porque é uma discussão jurídica importante, os economistas não entendem disso, e o risco de não se poder acionar os gatilhos é muito preocupante, porque aí a gente vai ficar sem meta de resultado primário, sem os gatilhos e sem o teto, né? E ainda sem o limite da dívida, como você bem colocou. Então, eu seria favorável, sim, a uma discussão de adoção de limites tendenciais para a dívida e que as metas de curto prazo de primário e de gasto tivessem ligadas diretamente a esse objetivo de sustentabilidade da dívida. Entendi. Tá ótimo. Muito obrigado. Já estamos com uma lição de casa aí para colaborar nessa discussão, Felipe. Pode contar conosco aí.
Eu vou abrir a palavra para o Estevão, Gabriel e o Arellano para ver se eles têm alguma questão a fazer e depois tentar ver se a gente ainda consegue abrir um pouco para as questões do público. Já tem até algumas que eu já vi que estão fazendo aí no próprio chat. Fiquem com a palavra aí, quem quer se manifestar? Eu tenho uma pergunta, professor Conte, se os demais professores me autorizarem, eu começo a fila aqui. Perfeitamente. Autorizado. Professor Felipe, obrigado. Eu não sei se o áudio vai ficar aqui muito bom, mas vamos lá, espero que dê para fazer a pergunta. Em primeiro lugar, parabenizo pela palestra, uma excelente palestra. Parabenizo também pelo trabalho heróico que vocês vêm fazendo na instituição fiscal independente, já há alguns anos, realmente muito importante para o país. E palestra boa é assim, né? Porque eu comecei com uma lista de 10 perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você, você foi respondendo automaticamente todas elas. Eu acabei com uma única pergunta aqui, que de algum modo você chegou a tocar, mas eu queria saber a sua opinião mais especificamente. Tem um autor inglês que chama Philip Wood, nesse livro aqui, Law and Practice of International Finance, ele escreve que o direito financeiro ele é extremamente importante porque, ao analisar as regras de direito financeiro, você conseguiria enxergar os valores de verdade da sociedade, na medida em que você enxerga pelas regras de direito financeiro como é que a sociedade lida no momento de crise com quem ganha e quem perde. Quer dizer, se alguém tiver que perder, quem é que a regra determina que vai pagar a conta, se é o credor ou se é o devedor, e como é que eles vão dividir essa conta entre si. Considerando o que foi apresentado na palestra, que a tendência é que a gente tenha uma elevação considerável da dívida pública, e se a gente acreditar na ideia de equivalência ricardiana, que eu sei que está em debate na própria economia, mas, enfim, parece ser o mainstream e o pensamento principal dos economistas que estão no governo, essa dívida, em algum momento, ela vai ter que ser paga com uma tributação mais alta. Considerando a estrutura tributária que a gente tem no país, você acredita que nos próximos anos a gente deve ter um aumento da desigualdade social no país, em decorrência disso? Olha, essa é uma pergunta importante, né? Agradeço aí pelas palavras, Felipe, e o ponto central é que a atuação do Estado, nesse momento, ela tem sido no sentido de tentar mitigar esse agravamento da desigualdade que, naturalmente, poderia decorrer da recessão, que vai ser muito grande nesse ano, e também de uma concentração de renda e riqueza nesse momento de crise, né? Porque aqueles mais privilegiados conseguem ter instrumentos para preservar sua renda, tem poupança, né? Tem investimentos financeiros, compram os títulos do governo, tem um privilégio nesse sentido. Aqueles que estão em empregos mais precários, que estão no setor informal, que vão ter uma perda de renda significativa, tem que ter uma resposta do governo. E essa resposta veio principalmente com esse programa do auxílio emergencial, dos R$600, R$1.200, e que deve compensar de alguma forma esses efeitos. Mas a minha percepção é que a gente vai sair dessa crise com uma situação não só de crescimento econômico muito pior, o motor do crescimento vai estar com maior dificuldade para gerar resultados a partir de 2021, tanto é que para o pós-2020, a gente entende que a recuperação não vai ser em V, vai ser uma recuperação lenta. E essa recuperação lenta significa que vai haver uma perda permanente de PIB nominal. E vai haver uma perda permanente de renda e de receitas do governo. E isso vai significar, provavelmente, um aumento da desigualdade. Nesse sentido é que eu acho que o Estado precisaria, sim, ter uma atuação mais concentrada e precisa ouvir os especialistas, né? Você teve recentemente declarações de um dos secretários especiais do Ministério da Economia falando sobre o auxílio emergencial, sem conhecimento de causa, não é a área dele é indústria e comércio, e esquecendo-se que existe na academia muitos economistas estudando esse assunto de políticas eficientes para redução de desigualdade,
não é simplesmente postergar ou prorrogar o ajuste emergencial. A gente vai ter que discutir esses programas num contexto de unificação daquilo que já existe, para que a gente não comece a criar benefícios para atingir um objetivo com um custo muito alto. O exemplo que eu sempre dou é o Bolsa, que custa muito pouco e gera um benefício muito grande. Então, esse tipo de programa é que precisa ser privilegiado, e as ações de combate à crise têm que ser separadas dessa discussão. Voltou agora? Não, cortou só um pouquinho na hora que você falou o nome do benefício. Não sei se era o BPC. Você falou o nome do benefício, cortou bem na hora. Era do BPC que eu estava falando, mas acho que deu para... Era isso que eu tinha para... Não, desculpa ter te interrompido, é só porque você falou exatamente o benefício, e aí falou e cortou, e a gente ficou... Não, imagina. Tá bom. Obrigado, Felipe. Arelano, alguma complementação? Se não, passo a palavra aí. Não sei se o Estevão ou o Gabriel pretendem fazer alguma questão. Não, obrigado pela resposta. Não, obrigado. Eu vi que tem bastante gente perguntando. Acho que vai ser mais interessante deixar isso perguntado. Tá bom. Eu vi que o Donato pediu para fazer uma pergunta, mas antes de passar a palavra, Donato, eu só coloquei aqui tem a Carla Rister, ela fez uma pergunta que, na verdade, ela quer uma explicação um pouco melhor sobre essas operações compromissadas, e eu lembro de um texto cujo nome eu não estou recordando agora, mas acho que o Gabriel talvez lembre, ou você mesmo, Felipe, lembre, do Josué Pellegrini, aí produzido por vocês mesmos, que fez uma excelente explicação sobre as operações compromissadas. Então, acho que até seria interessante passar já o nome os dados desse artigo, porque eles são livres na internet, e se algum de vocês, ou o Felipe ou o Gabriel, tiver com o exato nome do texto em mãos, é um texto aí da IFE do Josué Pellegrini sobre operações compromissadas, nós poderíamos indicar aqui já para leitura, porque se houver tempo de falar, falamos, se não tiver tempo também, esse texto estava muito bom. Você lembra, Felipe? Ou Gabriel, o nome exato do texto? Na seção de estudos especiais, lá no nosso site, no site da IFE, tem em publicações, estudos especiais. Se eu não me engano, é o estudo especial número 3 da IFE. Tá. O título é algo como as operações compromissadas no Brasil. A nossa equipe aqui já identificou o texto, já está disponibilizado aí no chat. Então, eu vou só recomendar. Donato, você é muito rápido aqui. Obrigado pela sua eficiência. Então, Carla, se não houver possibilidade de explicar melhor, esse texto aí dá uma excelente explicação. Então, vou passar a primeira palavra aqui para o Donato, que quer fazer uma questão, e depois a gente vê a possibilidade de atender outras. Donato, fica com a palavra aí. Obrigado, professor. Vou primeiro parabenizar o Felipe aí pela exposição, foi realmente excelente, muito esclarecedora. E a pergunta que eu, trabalhando aqui no Estado, né, eu sou do Estado do Espírito Santo, a minha preocupação tem uma relação com o Estado, embora a gente saiba que a IFE trabalha especificamente, né, principalmente com as finanças federais. Eu queria saber, Felipe, se vocês, lá do IFE, primeiro, né, se vocês teriam alguma coisa a dizer sobre as dificuldades que estados e municípios em geral ainda vão passar, né, apesar das ajudas que já têm chegado da União, desse programa federativo de enfrentamento ao coronavírus, e se vocês já vislumbram, já têm feito nesses cenários, uma possibilidade de novas parcelas dessa ajuda nesse programa federativo, ou se realmente acha que vai parar por aí nessas 4 parcelas aprovadas agora nesses 60 bilhões e nesse adiamento de dívida. É essa a pergunta. Obrigado, hein, professor. Obrigado, Felipe. Olha, o que foi anunciado, a ideia original era que houvesse uma compensação de perdas de receitas próprias, né? Por exemplo, do ICMS e do ISS. Mas no Congresso acabou caminhando para uma transferência, né? Sem uma regra ligada às perdas observadas na receita própria dos estados e municípios. Isso tem uma vantagem, que libera logo o dinheiro, os 60 bilhões que foram liberados, mas pode ser que seja necessário mais, né? O valor de 60 bilhões
pode representar aí uma compensação de algo como 60% a 70% do que deve ocorrer em termos de perdas de receitas em relação ao ano passado. Claro que as ações que o governo tem tomado no agregado, o próprio benefício emergencial dos R$600, pode afetar bastante o comércio de bens essenciais, supermercado, etc., e pode compensar um pouco a queda do ICMS e do ISS que aconteceria na ausência desses programas. Mas o dado da arrecadação federal, por exemplo, que a gente já tem acesso para abril, pelo CIAF, mostra quedas no PIS/COFINS, por exemplo, da ordem de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida caindo algo como 30% na média. Então, não há por que imaginar que nos estados e municípios a queda não vai ser também tão expressiva. Se isso se confirmar e se esse quadro mais grave prosseguir, o que vai acontecer é que os estados vão acabar demandando mais recursos da União. Seria importante que eles conduzissem também medidas de ajuste do lado da despesa para ajudar nesse momento de crise. Mas, se você me perguntar, eu diria que é pouco provável. Deu para escutar bem? Deu. Só no finalzinho cortou um pedacinho pequeno. Tudo jóia, Donato? Tá bom. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma... tinha acho que só 2 perguntas a mais aqui. O Patrick Bezerra quer saber se as disponibilidades de Caixa do Tesouro são remuneradas na mesma taxa das compromissadas. Tem como... A conta única ela é remunerada pela Selic. Então, a conta única do Tesouro, aquele 1 trilhão e 300 lá que tem, ele vai sendo remunerado pela Selic. Já as compromissadas, quando o Banco Central faz uma operação compromissada, é sempre uma operação pré-fixada. Então, por exemplo, ele vende um título para o Itaú e faz o seguinte: olha, Itaú, eu te vendo esse título por um prazo de 30 dias. Ao término dos 30 dias, eu te pago um juro de 3%. Então, como o prazo da compromissada é super curto, acaba que o juro pago nas compromissadas, ele fica praticamente igual à Selic. Então, a resposta é sim. Quer dizer, é igual, a remuneração é igual. Tá ótimo, obrigado. E uma última pergunta que eu estou identificando aqui, da Magali Correia, né? Ela chama atenção para o fato de que, num tempo como desses de pandemia, poderia haver boas iniciativas da classe menos favorecida. E esse grupo tende a aumentar ainda mais. E se não prorrogar essa ajuda dos R$600, qual seria a possibilidade aí da saída, né? Qual seria a saída para esse grupo de classe menos favorecida? Como é que eles poderiam colaborar? É mais ou menos isso que eu entendi da pergunta aqui. Olha, eu acho que a ajuda tem que persistir por esse primeiro período que foi pensada. A própria lei, ela prevê uma renovação por mais 3 meses, tá? A própria lei prevê uma renovação por mais 3 meses. Mas esses 3 meses adicionais custariam outros 150 bilhões, 154 bilhões. É possível fazer, se for um quadro extremo, se o desemprego ainda estiver piorando, se as pessoas ainda estiverem em situação preocupante de falta de renda, etc., você pode fazer isso. Agora, tem que ter cuidado para que todas as outras ações no conjunto não acabem gerando um quadro de insolvência, de impossibilidade de financiar todo, né? Tá bom, obrigado. Olha, eu ia encerrar, mas agora que eu vi que tem uma pergunta que eu deixei passar aqui do Zé Alexandre Pigato, foi nosso aluno da pós, que ele quer saber, ele gostaria de saber qual é a estimativa da IFE de perda de arrecadação estrutural em função da crise do Covid. Olha, a gente tem para esse ano a queda da arrecadação, a gente usa a elasticidade, né? Que é a relação entre a taxa da arrecadação e a taxa do PIB igual a 1. Então, se o PIB cair X%, a arrecadação também cai X%.
historicamente, essa elasticidade ela não é sempre unitária. Em momentos de recuperação, por exemplo, no pós-crise de 2008, teve uma formalização muito grande no mercado de trabalho e a arrecadação acabou crescendo mais do que o PIB, né? Então, elasticidade maior do que 1. Para esse momento, nas projeções para o próximo ano e no médio prazo, a gente utiliza elasticidade igual a 1. Isso significa que a arrecadação ela se recupera, mas ela tem uma perda permanente, né? Se a gente olhar o gráfico, é como se a arrecadação levasse um tombo agora, depois tinha antes. Tá bom. Obrigado. Ótimo. Não sei se deu para ouvir direito. Um pedacinho cortou, mas eu acabei entendendo. Não sei se o Pigato teria alguma complementação a fazer. Se não houver, essa é a última pergunta que eu identifiquei, de modo que eu só finalizo aqui agradecendo ao Pigato estar satisfeito. Obrigado. Eu agradeço muito, Felipe. Realmente você deu uma colaboração, mais uma vez, uma colaboração gratuita e extremamente relevante para a nossa disciplina de pós-graduação. Eu fico muito agradecido. E não sei se algum dos professores presentes quiser fazer alguma outra palavra final. Se não houver, ficam à vontade aí. Então... Só agradecer a excelente palestra, e muito elucidativa e completa. Obrigado. É verdade. Concordo plenamente. Eu também queria agradecer e parabenizar pela quantidade de informações que foi passada aqui, expostas com muita clareza, e precisaremos de mais tempo, principalmente para debater a questão da aplicação do teto de gastos, né, e da forma como isso apresenta na lei de orçamento, mas isso é certamente um tema que nós vamos discutir posteriormente. E vamos dar um retorno para ele depois, né? Vamos ficar com uma lição de casa aqui do Felipe, claro, para tentar colaborar com a IFE no aspecto jurídico, para ver o que a gente vai fazer com essa aproximação do teto de gastos. Mas, Felipe, é um problema mesmo. O mundo jurídico, o direito, tem uma dificuldade muito grande de lidar com a economia por conta dessa situação de você impor limites, impor regras, e o fato acaba se sobrepondo à realidade, e aí depois fica esses problemas aí de saber como manter o cumprimento da norma, né? Não é só na dívida, a dívida talvez seja um dos principais, mas em outras áreas do direito financeiro esse é um dos aspectos mais complicados. Eu só dou o exemplo dos precatórios, né? Que a gente não cansa de ficar mudando a regra porque ela é nunca cumprida. E eu acho que a dívida é um pouco nessa linha aí, mas é uma falha do ordenamento jurídico que realmente precisa ser consertada, né? Eu acho um dos maiores desafios do direito é justamente quando ele lida com fatos que acabam violando a situação que as normas prevêem, e aí não consegue dar uma solução adequada. Mas, enfim, né? Vamos ver o que nós conseguimos fazer para poder aperfeiçoar o ordenamento jurídico, e essa área da dívida realmente talvez um dos pontos mais centrais para isso. Mas, enfim, mais nenhuma consideração a fazer, Felipe? Só ratifico e reitero os agradecimentos. Já sei que podemos contar com você em outras vezes que ministrarmos essa disciplina ou outras que tratarem de assuntos semelhantes. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado aos professores da Faculdade de Direito da USP. Obrigado, Felipe. Não, deixa eu lhe dizer que para mim é uma honra, é um prazer, é ótimo estar aqui com vocês discutindo. É importante para a IFE também, num fórum tão qualificado da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e sempre que você me convidar, pode estar certo que a gente vai aceitar. E só uma palavra final sobre as operações compromissadas, eu acho que é a Carla, né, que colocou a questão. O ponto central é que a gente tem um instrumento muito poderoso, né, que é o uso da área. Ela é importante porque, como o Banco Central não emite títulos próprios, ele precisa usar títulos colocados na sua carteira pelo governo,
para poder fazer essa colocação ou retirada de dinheiro da economia. E ele faz isso com vistas a cumprir uma chamada meta Selic. Essa lógica das operações compromissadas, ela existe em outros países também. Só que o nosso nível de operações compromissadas, ele é muito mais alto do que em outros lugares. Isso se deve a vários fatores, que daria para a gente fazer uma outra discussão só sobre isso. O texto do Pellegrini deve ajudar bastante nesse sentido, mas eu só queria dizer que, quando a gente compara esse nível de operações compromissadas com a de outros países, a gente vai ver que o nosso é muito maior. Isso, uma das razões estruturais para isso é o fato do Brasil ter, cronicamente, taxas de juros muito altas, o que faz com que a gente tenha que ter uma dívida muito indexada à Selic. E mesmo as operações de dívida feitas pelo Banco Central para gerenciar a política monetária também acabam tendo que ter essa relação Selic. Então, só para fazer esse último comentário, mas eu quero agradecer mais uma vez a todos os professores, ao Conte, ao Estevão, ao Luiz Felipe, ao Gabriel, e sempre um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pela iniciativa e também por disponibilizar isso para todo o grande público, né? Para que as pessoas possam ter acesso a essas discussões. Muito obrigado. Sim, vai ser em breve colocada no YouTube. Até agradeço ao Donato aí pelo que ele está fazendo aí para disponibilizar isso no YouTube, no nosso canal aí, Direito Financeiro Levado a Sério. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. Obrigado, um abraço.